Strengthening the commercial side of the game is the natural next step in this evolution. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A cada escândalo na FIFA, e o organismo que regula o futebol no mundo coleciona escândalos e polémicas, a cada um dos momentos mais complicados, coloca-se a questão de saber se quem lidera deve ser substituído para dar nova imagem e uma aparência de transparência. A verdade é que a FIFA, em mais de 50 anos, teve apenas 3 presidentes. João Havelange comandou a organização entre 1964 e 1998, seguiu-se Joseph Blatter de 98 a 2015 e desde 2016 Gianni Infantino. Os 3 têm em comum o facto de terem feito crescer de forma exponencial o negócio da FIFA, sempre prometendo o melhor dos mundos para toda a gente. Infantino chegou prometendo até reformas e parecia estar no bom caminho quando entregou a presidência do Comitê da Governança ao português Miguel Poiás Maduro, conhecido por lutar contra os conflitos de interesse e ser um acérrimo defensor da transparência. Durou menos de um ano no cargo, corrido pelos interesses instalados, quando recusou considerar elegível para o Conselho da FIFA um político russo próximo de Vladimir Putin. Esta terça-feira publicou um artigo de opinião no Financial Times a que pôs o título "Infantino não é o problema". Ligamos a Poiás Maduro e conversamos com ele para perceber o que é que quer dizer com este título. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Miguel Poiás Maduro. No contexto em que escreveu o artigo no FT, dizer que Infantino não é o problema significa dizer que a ideia de Infantino de criar uma estrutura comercial é válida? Não, nada. Não queria de todo que se confundisse isso. O que eu quis dizer é que retirar Infantino da FIFA não resolve o problema da FIFA, e não incluindo esse problema da hipercomercialização das competições. O receio que eu tenho, porque já assisti a isso em 2016, é que se venha a confundir os problemas da FIFA com Infantino e achar que removendo Infantino que tudo está bem na FIFA. Não é verdade. Como Infantino já não foi quando se removeu o Blatter para lá pôr Infantino, não é? Exatamente. Nessa altura também muitos acharam isso. Infantino aparecia como o candidato da mudança e das reformas e na realidade veio-se a revelar exatamente igual ou pior. E o que o meu artigo tenta explicar é que Infantino é apenas mais um sintoma de problemas muito mais profundos na FIFA. Aliás, basta as pessoas terem em conta o seguinte: não fosse esta iniciativa mais extrema e sobretudo a sua associação provavelmente com a família Trump, e Infantino continuaria no poder e ninguém o questionava e para o ano seria reeleito. O Guardian, no final do Mundial, tinha feito as contas e havia 200 votos já a favor, em 211. Portanto, estava mais do que ganho, não é? Era mais do que fazer as contas. Eram mais de 200 associações de futebol já tinham declarado o seu apoio à recandidatura de Infantino. Isto depois de todos os escândalos que tivemos durante o Mundial, da proximidade política e violação do princípio da neutralidade política, visível em inúmeros dos comportamentos de Infantino, não apenas com Trump, mas, por exemplo, com Putin também, da forma como foi escandalosamente atribuído o Mundial à Arábia Saudita, manipulando as regras para basicamente só a Arábia Saudita poder ter aquele Mundial. Tudo isso se passou, tudo isso era conhecido daqueles que sabem como é que funciona aquele mundo, e o poder de Infantino não estava em causa. Foi preciso esta iniciativa para subitamente ele estar em causa, e atenção,
ainda não é claro de todo que o próprio Infantino saia da presidência da FIFA. Sim. Ainda tem muitos apoios e acho que há muitos que estão a calcular o que é que acham mais provável. Quando se perceber uma de duas coisas, ou que Infantino vai mesmo sair, então vamos ver imensos a subitamente descobrir todos os problemas com Infantino. Já, aliás, estamos a ver isso, não é? Vai haver muitos ratos a abandonar o navio. E começou pela UEFA, como aliás já tinha acontecido também pela UEFA há 10 anos. São dois suíços, um suíço que sucede a outro suíço, alguém da UEFA a suceder à UEFA. A minha pergunta inicial prende-se com uma defesa que Miguel Poiás Maduro tem feito, a de separar a regulação, e que aliás está neste artigo do FT, da comercialização ou da organização do Mundial, melhor dito. Sim, isso aliás não era o que fazia, porque naquele modelo era a FIFA que continua, era uma promiscuidade ainda maior entre a FIFA e interesses comerciais privados. Não era nenhuma separação das funções de regulação das funções comerciais, era a promiscuidade ainda reforçada face ao que existe. E portanto, o que eu acho é que a FIFA vive, e não é só a FIFA, as outras entidades esportivas, a própria UEFA, aliás há muitos que veem na posição da UEFA mais uma defesa dos seus interesses comerciais do que uma posição de princípio na defesa da integridade do jogo. A UEFA tinha muito a perder do ponto de vista comercial e financeiro, e terá muito a perder, e daí o seu conflito com o Infantino, com iniciativas como o Campeonato do Mundo de Clubes, que retiram valor económico à Liga dos Campeões. Portanto, a UEFA vive nesse mesmo conflito de interesses em que vive a FIFA e vivem muitas organizações esportivas, que é um conflito de interesses em, por um lado, serem reguladores do mercado, são eles que determinam quem pode participar nesse mercado, que competições é que podem ter lugar, os clubes que podem ser licenciados, como é que funcionam os contratos televisivos, como é que funcionam até os contratos com os jogadores de futebol. É a FIFA que tem um papel que normalmente é dos Estados, é a FIFA que o tem neste mercado, ao mesmo tempo que é o principal ator comercial, e isso cria um conflito de interesses enormes. Isso, por outro lado, protege uma posição da FIFA e protege o seu modelo de governo, que tem dois problemas enormes. Por um lado, não é suficientemente representativo nem democrático, é basicamente um cartel político de um conjunto de pessoas que vão permanecendo no poder ao longo de muito tempo, e em segundo lugar, a ausência de mecanismos de separação de poderes e de controle de poderes genuinamente independentes. E sem esses mecanismos de controle de poder independentes, isso torna ainda mais grave as consequências do tal conflito de interesses em que vive a FIFA. O Miguel estava a lembrar que ficou muito tempo no poder. Nos últimos mais de 50 anos, em 52 anos, a FIFA teve 3 presidentes. O que é que isto nos diz sobre o organismo? Diz-nos precisamente esta concentração enorme de poder que leva a que seja muito difícil que exista dissidência política, crítica política, que exista oposição, que existam alternativas a quem está no poder. Porque o controle do volume financeiro enorme, dos recursos financeiros, dos lucros que são enormes da FIFA, cada vez está maior, quase totalmente nas mãos do presidente. E uma vez o presidente tendo esse controle desses meios financeiros, usa isso para premiar uns e penalizar outros, e com isso vai consolidando o seu poder. E não é só na FIFA. Eu fiz um exercício há alguns anos, e em 50 anos de poder nas confederações da FIFA, só uma vez é que alguém no poder foi desafiado e perdeu as eleições. Só uma vez, 50 anos, em todas as eleições de todas as confederações. É extraordinário. Isto diz-nos bem que há seguramente um problema da ausência de renovação e de alternativa no poder nestas organizações. O Miguel Poiás Maduro, já com o Infantino na liderança, presidiu ao Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade da FIFA, durou lá pouco tempo por não ceder a pressões para considerar elegível para o Conselho do Organismo Máximo do Futebol um governante russo. No último Mundial as interferências de Trump não foram sequer disfarçadas, não eram muito evidentes. A promiscuidade entre estes dois mundos, futebol e política, é o pecado original deste desporto? É um pecado adicional que explica porque é que, perante tantos problemas na governação e no funcionamento dessas organizações, as entidades públicas não intervêm. A grande ironia e paradoxo nesta matéria
é que, por um lado, estas organizações desportivas internacionais, incluindo a FIFA, invocam o chamado princípio da neutralidade política para resistirem e se oporem a qualquer forma de regulação pública. Dizem que qualquer forma de regulação pública equivale a uma interferência política na sua ação. Ao mesmo tempo que promovem uma captura dos agentes políticos, por exemplo, incluindo-os nos seus órgãos de decisão ou nos seus comitês ou dando-lhes um tratamento preferencial em imensas matérias. Esse foi um dos casos que levou à minha saída, não foi o único, houve imensos, e que era um caso clamoroso de violação do princípio de neutralidade política, porque o Código de Ética da FIFA diz que nenhum membro de um comitê ou de um conselho da FIFA, que qualquer um deles tem de ser neutral relativamente a organizações governamentais. Por definição, um vice-primeiro-ministro, como era o caso, não podia ser neutral relativamente. Mas deixa-me perguntar-lhe como é que se resolve esse problema de ter os Estados a pôr algumas regras num organismo como a FIFA. Nós estamos a falar de um negócio que é supranacional. Como é que se conseguia? Não é a ONU que vai lá meter a mão para obrigar, não é? Só a União Europeia tem poder e eficácia para o fazer. E, eventualmente, poderia fazê-lo em conjunto com outros Estados. Mas só a União Europeia porquê? Porque sempre que algum Estado individualmente tentou controlar ou pôr um mínimo de regulação nestas entidades, o que acontece é, por exemplo, se Portugal o tentasse fazer, a FIFA acusava Portugal de interferência política, ironicamente, depois de tudo aquilo que conhecemos, e suspendia todas as nossas equipas das suas competições. E obviamente, Portugal iria ceder. Claro. Mas isso é válido para a UEFA, não é? Acredita que a pressão da UEFA sobre toda a FIFA seria preponderante para mudar regras? Não é válido para a União Europeia, porque a FIFA, como aliás vimos neste caso, não pode afastar os 27 Estados-membros da União Europeia. Se o fizer, perde imenso valor económico. Aliás, a razão pela qual todos passaram depois a afastar-se do Sr. Infantino foi a decisão da UEFA, porque, independentemente da UEFA não ter por si só os votos suficientes para se opor ao projeto de Infantino, retirava tanto valor económico ao Campeonato do Mundo não ter os países europeus, que ele se tornava muito menos interessante, o Campeonato do Mundo. E, portanto, a UEFA tinha a faca e o queijo na mão nessa matéria, pela importância económica e comercial que tem a participação dos países europeus. E por isso é que já temos a tradição de, em várias decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, a FIFA se ter cumprido com elas, porque não tem alternativa. A União Europeia é realmente a única entidade com eficácia para controlar. É, aliás, um exemplo que eu dou, se quiser, aos meus alunos, de um caso em que a União Europeia não diminui a soberania pública e a soberania dos Estados, mas, pelo contrário, reforça essa soberania. Estas organizações transnacionais, privadas, que não estão sujeitas a nenhuma forma de controle público, a nenhuma forma de responsabilização, só entidades supranacionais como a União Europeia que o conseguem fazer. Para fechar a nossa conversa, uma pergunta mais política. Ao impedir que Infantino avançasse com a criação deste organismo e a venda de uma percentagem a pessoas próximas do presidente dos Estados Unidos, a Europa conseguiu aqui uma rara vitória sobre Trump? Sim, eu penso que conseguiu claramente uma vitória sobre Trump. E isso também é importante do ponto de vista europeu, do ponto de vista geopolítico. Agora, parece muito claro também o seguinte: acho que a Europa não pode ficar satisfeita simplesmente com o bloqueio deste projeto, nem sequer com a remoção do poder de Infantino. A Europa tem de assumir as suas responsabilidades em termos de regulação da FIFA e de outras organizações desportivas transnacionais. Isso é importantíssimo. Só para terminar com um dado muito interessante, que eu cito no meu artigo no Financial Times, há um livro branco sobre o desporto, publicado pela Comissão Europeia, que identifica o futebol ou o desporto como correspondendo a 3,7% do PIB da União Europeia. Não há qualquer justificação para uma parte tão importante da economia e do mercado europeu estar na mão de reguladores privados. Não há nenhum outro mercado em que aconteça, não há nenhuma outra área relevante económica e socialmente em que isso aconteça, e portanto é tempo, é momento, é altura para a União Europeia finalmente colocar um mínimo de regulação sobre este setor. Há um novo podcast na SIC Notícias que resulta de intervenções no canal de televisão. Raio X, por Francisco Goiana da Silva. Como está a saúde em Portugal? Todas as semanas,
O médico, professor universitário e gestor analisa os desafios, as reformas e as decisões que moldam o setor. Uma rubrica na SIC Notícias com 2 encontros semanais, um comentário sobre a atualidade e uma conversa com os protagonistas da saúde em Portugal. Num mais recente episódio, Francisco Oiana da Silva defende que o contacto com as redes sociais é nocivo e deve ser tratado como o álcool e o tabaco. Nada justifica que não seja proibido a menores de 16 anos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.